Eu não sei em que dia exato eu parei de acreditar na vida. Só sei que, quando percebi, já fazia tempo que eu estava apenas respirando. Me levantar da cama era automático. Comer, escovar os dentes, sair de casa, sorrir para as pessoas no caminho. Eu fazia tudo no piloto automático, como quem cumpre um roteiro que já não faz mais sentido. Por dentro, tudo estava silenciosamente morrendo. Mas por fora, eu seguia. Até bem, segundo alguns. Segundo eu mesma, quando mentia. Eu era boa nisso. Boa em esconder. Boa em ser funcional. Aprendi que se você continuar andando, ninguém pergunta se você está bem de verdade. As pessoas só se assustam com quem cai. Mas se você continuar firme, mesmo sangrando por dentro, ninguém percebe. E às vezes, nem você. É isso que dói mais. A parte em que você se convence que aquilo é o normal. A dor silenciosa. A ausência de sentido. A sensação de que você está vivo só porque ainda não morreu. E foi nesse vazio que eu me perdi de mim. Foi nesse silêncio que eu me acostumei com a ausência. A ausência de esperança. De desejo. De fé. Até mesmo a ausência de Deus. Porque, embora eu nunca tivesse dito isso em voz alta, eu sentia que ele tinha me deixado. Ou pior, que talvez nunca tivesse estado comigo. Eu me lembro de um dia específico. Era um domingo. Chovia. E, por algum motivo, isso parecia combinar com o que eu carregava por dentro. Eu sentei na cama, com o corpo inteiro doendo, não de doença, mas de um cansaço que nem o sono curava. E olhei para a parede branca à minha frente por horas. Literalmente horas. Sem pensar em nada. Sem sentir nada. Só existindo. Ou algo parecido com isso. Nesse dia, eu pensei: é isso. Essa é minha vida agora. Sobrevivência. E parte de mim aceitou aquilo. Mas uma parte muito pequena, tão pequena que eu quase ignorei, sussurrou: será que precisa ser assim para sempre? Na época, eu não dei importância. Era só um sussurro fraco dentro de um mar de gritos silenciosos. Mas hoje, olhando para trás, eu sei. A vida começou a me chamar naquele dia. Não com força. Não com promessas. Não com pressa. Ela só sussurrou. E eu quase não ouvi. Mas ouvi. E isso foi o começo. Só que no começo do recomeço, tudo ainda parece pior. Você acha que vai ser como nos filmes, em que o momento muda tudo. Mas não é. A verdade é que quando a vida começa a te chamar de novo, ela não grita. Ela vem devagar. Ela te incomoda nos lugares onde você estava estagnada. Ela te confronta nas mentiras que você contou para sobreviver. Ela te faz perceber o quanto você se abandonou tentando ser forte. Ela te mostra as rachaduras. E não para te envergonhar, mas para te lembrar que você ainda pode reconstruir. Mas naquela época, eu não via nada disso. Só sentia o incômodo. Uma inquietação estranha no peito. Um desconforto ao repetir as mesmas rotinas. Uma vontade de mudar. Mas sem saber o quê. Sem saber como. Eu só sabia que aquele jeito de existir já não me cabia mais. E eu chorava. Chorava escondido, como sempre. No chuveiro. De madrugada. Ouvindo músicas que diziam o que eu não conseguia dizer. E foi nesse cenário, ainda quebrada, ainda vazia, que a vida começou a me trazer sinais. Um texto que apareceu do nada. Uma mensagem que parecia escrita para mim. Um encontro aleatório com alguém que me olhou com verdade. Um abraço que eu não esperava, mas que me desmontou. Um versículo que caiu como flecha no meu coração. Eu nunca te deixei. Foi aí que eu comecei a suspeitar que Deus ainda estava. Mesmo no escuro. Mesmo quando eu não sentia. Mesmo quando eu o questionei em silêncio. E isso me abalou. Porque, no fundo, eu achava que tinha sido deixada para trás. Achava que minha dor era irrelevante diante das dores maiores do mundo. Achava que eu não merecia mais recomeçar. Mas se ele ainda estava, se ele ainda falava, se ele ainda me enxergava, mesmo naquele estado, então, talvez ainda houvesse vida para mim. Não aquela vida cheia de promessas e sonhos fáceis, mas uma vida com sentido, uma vida com presença, uma vida com paz, mesmo com dores. E quando essa ideia se instalou, eu não consegui mais fugir. A vida começou a me incomodar com sua presença sutil. Ela me convidava a levantar, mesmo sem vontade.
a comer algo saudável, mesmo sem fome, a responder mensagens com mais verdade, a falar menos tudo bem e mais não tô legal, mas tô tentando. E aos poucos, eu fui voltando. Não toda, não inteira, mas com o suficiente para seguir. A verdade é que voltar para a vida depois de ter desistido dela é uma das tarefas mais dolorosas que existem. Porque, ao contrário do que dizem por aí, não basta querer. É preciso reconstruir. E reconstruir exige encarar tudo aquilo que a gente passou anos escondendo debaixo do tapete. A primeira coisa que eu tive que fazer foi parar de fingir. Fingir que estava bem. Fingir que não doía. Fingir que eu não ligava. Fingir que eu dava conta. E quando eu comecei a ser sincera, mesmo que só comigo, veio uma enxurrada. De mágoas antigas. De medos que eu nunca nomeei. De culpas que eu carregava calada. De perguntas que eu evitava. Eu me dei conta de quantas vezes eu me traí tentando ser amada. De quantas vezes eu disse sim querendo dizer não. De quantas vezes eu aceitei migalhas achando que era banquete, só porque tinha alguém me olhando. E de quantas vezes eu fui cruel comigo mesma, cobrando perfeição, exigindo força, me calando para não incomodar. Foi duro olhar para tudo isso. Mas foi libertador também. Porque eu entendi que enquanto eu fingisse, eu não teria espaço para ser cuidada. Enquanto eu mentisse para mim, eu não poderia me curar. Então comecei a abrir pequenos espaços. Comecei a escrever num caderno tudo o que eu sentia, mesmo sem sentido. Comecei a responder hoje não tô bem quando alguém perguntava. Comecei a escolher músicas que me acolhiam em vez de me anestesiar. Comecei a sentar em silêncio, com uma xícara de chá, só para sentir. E comecei a chorar quando precisava, sem me pedir desculpas por isso. E nesse processo, a vida foi me mostrando pequenas fagulhas de sentido. Uma conversa que aquecia. Uma lembrança boa que voltava. Um dia em que eu ria sem planejar. Um momento em que eu me olhava no espelho e sentia compaixão. Não era amor ainda. Mas já não era desprezo. Eu me olhava com mais paciência. Comecei a reparar nas minhas tentativas. Nos meus pequenos progressos. E, aos poucos, fui trocando a cobrança por cuidado. O castigo por descanso. A rigidez por gentileza. Entendi que a vida não estava me chamando para ser quem eu era antes da dor. Ela me chamava para ser quem eu podia ser agora. Mais consciente. Mais leve. Mais real. E isso me assustava. Porque ser real é se expor. É correr o risco de não agradar. É se mostrar imperfeita. É admitir que tem dias que a gente não dá conta. Mas também é a única forma de viver de verdade. Eu percebi que eu tinha passado anos tentando ser alguém que agradasse. Que fosse elogiada. Que fosse vista como forte, inteligente, bem resolvida. Mas dentro de mim, eu me sentia uma fraude. E agora, nesse novo começo, eu não queria mais sustentar máscaras. Eu queria paz. Queria presença. Queria me reconhecer. Então comecei a dizer não sem justificar. A sair de grupos que me deixavam ansiosa. A silenciar conversas que só me drenavam. A escolher estar com quem me ouvia sem pressa. Com quem não me corrigia o tempo todo. Com quem não usava a minha dor contra mim. E foi nesse espaço de verdade que eu comecei a ouvir mais uma voz. A voz de Deus. Não como antes, quando eu achava que ele esperava a perfeição. Mas como um pai que sentava ao meu lado mesmo quando eu não dizia nada. Que me abraçava nos dias em que eu não conseguia orar. Que me enviava sinais nas coisas mais simples. No vento que batia na cortina. Na xícara quente entre as mãos. Num versículo que aparecia do nada. Num abraço inesperado. E, principalmente, na minha própria sobrevivência. Porque, mesmo sem entender como, eu ainda estava aqui. E isso, por si só, era um milagre. Eu entendi que viver não era sobre estar feliz o tempo todo. Era sobre estar inteira, mesmo com partes em reconstrução. E a vida, aos poucos, foi fazendo sentido. Mesmo sem prometer que seria fácil. Mesmo sem tirar todas as dores. Ela me oferecia algo melhor. Presença. E isso, depois de tudo, era tudo. Às vezes, eu ainda me pegava voltando aos velhos hábitos. Aquele pensamento automático de que eu precisava agradar. Aquela ansiedade que surgia só de imaginar alguém me desaprovando. Aquela voz interna cruel, que dizia que eu nunca seria suficiente.
E era ali, nesses momentos, que o verdadeiro recomeço se revelava. Porque eu entendi que recomeçar não é sobre nunca mais cair. É sobre cair consciente. É sobre cair e não se maltratar por isso. É sobre cair e saber levantar com mais gentileza. Eu comecei a perceber os gatilhos. Certas pessoas me desestabilizavam. Certos lugares me sugavam. Certas falas me traziam de volta para aquele buraco escuro que eu conhecia tão bem. Mas agora, diferente de antes, eu não me forçava mais a suportar. Se algo me fazia mal, eu me afastava. Se alguém me diminuía, eu me silenciava. Se alguma situação me adoecia, eu escolhia sair. Sem culpa. Sem drama. Sem precisar justificar. Porque eu aprendi que o cuidado comigo era uma responsabilidade minha. E é difícil, sabe? Porque o mundo inteiro parece gritar que a gente precisa ser tudo. Que tem que estar bem o tempo todo. Que tem que produzir, sorrir, vencer, dar conta, ser grata. Mas ninguém vê o preço que se paga por manter essa performance. O quanto a alma vai ficando esmagada entre metas e máscaras. O quanto a gente se abandona tentando ser aceitável. Eu cansei disso. Cansei de me machucar para caber. Cansei de negociar minha paz para manter vínculos rasos. Cansei de segurar o choro para não incomodar. E foi aí que a vida começou a me mostrar uma nova forma de existir. Viver com verdade. Comecei a escolher aquilo que me trazia paz, mesmo que parecesse pequeno. Um banho demorado. Uma tarde sozinha. Uma caminhada sem pressa. Um café quente com silêncio. Um caderno cheio de sentimentos embolados. Um não firme. Um sim com presença. E, aos poucos, eu fui voltando para mim. Não como quem volta para o lugar onde estava, mas como quem encontra um novo lar dentro de si. Percebi que eu não precisava voltar a ser a mesma de antes. Porque a de antes já não existia mais. Ela foi moldada pela dor, silenciada pela culpa, amarrada pela expectativa dos outros. Agora eu era outra. Mais consciente. Mais calma. Mais verdadeira. Ainda insegura, às vezes. Ainda frágil, em muitos momentos. Mas, mais livre. Comecei a confiar na minha intuição. A perceber os sinais que o corpo dava. A respeitar meu tempo. A priorizar meu descanso. A valorizar os momentos em que eu apenas existia, sem pressão. E foi nessa leveza que eu comecei a perceber que a vida é feita desses detalhes. Não são os grandes marcos. São os pequenos gestos. O jeito que a gente se trata quando erra. O tom da voz com que fala consigo mesma. A decisão de não se comparar. O olhar de carinho diante do espelho. O silêncio que não machuca mais. E a vida foi se tornando mais habitável. Eu ainda tinha dias difíceis. Ainda tenho. Dias em que a angústia volta sem pedir licença. Dias em que eu me sinto perdida, mesmo sabendo o caminho. Mas agora eu não me desespero. Porque sei que passa. E mais que isso, sei que posso me acolher até que passe. A vida me ensinou que cura não é ausência de dor. É presença na dor. É coragem de sentir o que vier, sem se perder de si. E foi assim, com um passo de cada vez, que eu fui entendendo. Não é que a vida começou a me chamar de volta. É que, pela primeira vez, eu comecei a escutar. O mais curioso nesse caminho de volta para mim mesma foi perceber que a vida sempre esteve tentando me alcançar. Eu é que tinha me trancado demais para escutar. Eu me acostumei tanto a sobreviver, que achava que qualquer coisa fora da dor era ilusão. E eu ainda me pegava desconfiando da leveza. Como se ela fosse algo que eu não merecesse. Como se viver sem culpa fosse um luxo. Como se descansar fosse sinal de fracasso. Mas com o tempo, fui me dando permissão. Permissão para viver o agora. Para não precisar resolver tudo hoje. Para não ter todas as respostas. Para não me encaixar nos padrões que me fizeram adoecer. E eu percebi. A vida começa de novo quando a gente para de tentar parecer viva e escolhe, com coragem, se permitir ser. Comecei a ver beleza em detalhes. Na forma como o vento mexia as folhas. Na maneira como uma criança sorria na rua. No cuidado de uma amiga que perguntava como você realmente está. Na sensação de voltar para casa e sentir que, dessa vez, eu também estava voltando para mim. E aí eu entendi. A vida não precisa ser extraordinária para ser boa. Ela só precisa ser verdadeira. E nessa nova vida que nascia dentro de mim,
Tudo ganhou um novo significado. A dor que antes me esmagava agora me ensinava. As lembranças que antes me assombravam agora me fortaleciam. As ausências que antes me feriam agora me mostravam o quanto eu posso me preencher de mim mesma. Eu aprendi a respeitar minhas pausas, a celebrar meus pequenos progressos, a confiar mais na jornada do que no destino. E quanto mais eu me aproximava de mim, mais percebia que o amor verdadeiro começa dentro. Não o amor de frases prontas, mas o amor que se constrói no silêncio, no cuidado. No hoje eu vou ser gentil comigo. No hoje eu vou me escolher. Sim, eu me escolhi. Depois de tanto me abandonar para ser aceita. Depois de tanto me calar para não perder ninguém. Depois de tanto me diminuir para caber. E essa escolha mudou tudo. Me deu coragem de começar de novo. Mesmo com medo. Mesmo sem garantias. Mesmo com cicatrizes. Porque agora eu entendia. A vida não é feita só de começos brilhantes, mas de recomeços silenciosos. Daquele tipo que ninguém aplaude, mas que você sabe que é sagrado. E foi assim, no meu tempo, com meus passos, que eu comecei a reescrever minha história. Não negando o que vivi, mas incluindo o que escolhi ser a partir daqui. A vida não me prometeu facilidade, mas me ofereceu presença. Me ofereceu retorno. Me ofereceu a mim mesma. E eu aceitei. Hoje eu entendo que não foi a vida que me esqueceu. Fui eu que, em algum momento, deixei de me escutar. Deixei de acreditar que merecia leveza. Que podia ser cuidada. Que podia, sim, começar de novo, mesmo depois de ter quebrado por dentro. E talvez o mais bonito disso tudo seja saber que a gente pode se reconstruir sem pressa. Sem a obrigação de ser forte o tempo todo. Sem a vergonha de ter se perdido. Sem o peso de precisar explicar a dor para quem nunca a sentiu. Aos poucos, fui me reconhecendo nos espelhos. Não como antes, mas com mais verdade, com mais presença. Comecei a me olhar com o mesmo olhar que sempre oferecia aos outros. Com ternura, com paciência, com fé. Percebi que eu não precisava mais correr para provar nada. Não precisava ter a vida perfeita para merecer viver. Não precisava esconder minhas fragilidades para ser digna de amor. A vida, do jeito que ela é, já me acolhia. E Deus? Ele nunca foi embora. Ele só esperava que eu voltasse. Não para um lugar, mas para mim mesma. Hoje eu caminho devagar. Não porque estou fraca, mas porque aprendi que a beleza na calma, na presença, no silêncio que não oprime, mas conforta. Eu comecei a reconstruir meus dias com propósito, com cuidado, com escolhas pequenas, mas intencionais. Escolhi cercar-me de gente que não me cobra performance, mas me abraça como sou. Escolhi silenciar vozes que me pressionavam a ser alguém que não sou mais. Escolhi voltar a sonhar, mesmo que timidamente. Escolhi viver com mais leveza, mesmo que isso custe deixar para trás o que antes parecia essencial. E, principalmente, escolhi me perdoar. Por tudo o que aceitei, por tudo o que engoli, por tudo o que silenciei. Porque, no fundo, eu só queria sobreviver. E sobrevivi. Mas agora eu quero viver. Não da forma grandiosa que o mundo exige, mas da forma que meu coração precisa. Com verdade, com presença, com alma. E se um dia a dor voltar, porque ela sempre volta de algum jeito, eu já saberei o que fazer. Já saberei sentar com ela. Ouvi-la, entendê-la, e depois, deixá-la ir. Porque agora eu sei que há vida depois do escuro, que há luz mesmo nas frestas, que há recomeços possíveis mesmo depois do fim, e que às vezes, a vida começa a chamar de novo. Não para te levar de volta, mas para te levar para frente. Mais inteira, mais real, mais sua. E quando você escuta, quando você para, quando você atende esse chamado, tudo muda. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque agora você está viva de verdade.